Muito bem, então, bem-vindas, bem-vindos todos. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, então, como a gente estava já falando um pouco, né, do tema, vou trazer assim de uma forma que, para mim, me parece muito interessante essa forma, essa leitura, né, a gente chama os corpos do yoga, né, mas seria uma forma de organizar o nosso ser, né? E nas diversos níveis, né, em que o nosso corpo se manifesta, desde o mais denso até o mais sutil. E como essa percepção, ela pode ajudar também a gente a desenvolver uma prática, não só para esses aspectos mais densos, como o físico, né, mas também para aspectos mais sutis. E essa forma de organização, para mim, ela é muito utilizada em diversos textos que a gente lê de estudo, né, da ciência do yoga. Vários textos, eles utilizam essa forma de organizar como base. O próprio Yoga Sutras, que é um texto que eu estudo bastante, ele tem uma tradução, aliás, um comentário de um cara, um indiano, que ele é da teosofia. A teosofia ela acabou usando um pouco também dessa forma de classificação para poder desenvolver todo o estudo que eles fazem, né? E esse cara ele é da teosofia, então ele usa muito no resumo do Yoga Sutras também essa comparação com os corpos, né? Eu escrevi aqui na luzinha, vamos ver se vocês conseguem ver bem aqui. Tá vendo a luzinha aqui? Eu escrevi os nomes. Dá para ver? Não? Dá para ver? Bom, mas fica. Tá, vê se chegar mais pertinho aí, capaz que dá. Então, basicamente, são cinco formas, cinco corpos, né? Começa no corpo mais denso, corpo físico, Anamaya Kosha. Kosha é essa palavra que a gente utiliza para definir esses corpos, né? Nesse sentido. Ana significa alimento. Então, Maya, essa palavra Maya, diferente do Maya que a gente usa como ilusão, né, o véu de Maya, nesse caso não, nesse caso significa que Maya ele pertence, né, esse corpo pertence ele é predominante de Ana, que no caso é alimento. Então, é o corpo físico, que são as moléculas, né, o corpo denso, a matéria, os músculos, os ossos, tudo isso. E aí a gente vai sempre fazendo um paralelo. Aqui é interessante fazer esse paralelo com a prática do Hatha Yoga. Por exemplo, onde que a gente chega, que a gente alcança mais esse nível físico, molecular, prática de asanas, são as posturas. Então, são nessas técnicas, esse grupo de técnicas que a gente acessa mais esse plano, né? Esse plano físico do corpo, né? Tô- eu tô com um espelho aqui, eu tô tentando arrumar, eu tô deixando cada vez mais. Vamos ver? Fica espelhado aqui, fica difícil. Bom, aí tem aqui o prana, do outro lado. Aqui. Prana Maya Kosha, que seria o corpo prânico. Prana, né, a gente já falou vários momentos disso, mas o prana é a energia vital, a nossa energia da vida, né? Como que a gente faz circular essa energia no corpo? Aí, esse corpo prânico, né, o corpo energético, que a gente fazendo a relação com o yoga, são os canais energéticos por onde flui o prana, que são chamados de nadis, né? Então, os chakras, por exemplo, também eles estão nesse nível prânico, né? E o próprio prana. Manomaya Kosha seria esse terceiro aqui, seria um corpo mental. Bom, voltando aqui no prana, prática de pranayama, movimentação do fluxo energético no corpo. Então a gente vai seguir a nossa aula, já é uma forma de organizar a nossa própria prática, né? Hoje a gente vai seguir mais ou menos por aqui. Manomaya Kosha, manas, mano vem de manas, que é a mente. Então, o corpo mental. Então, a gente vai indo para um nível mais sutil, né? Passa desse nível energético, plano mental. Aí o nível dos pensamentos, a memória, isso que eu falei para vocês.
A memória que me veio hoje quando eu fui levar o meu filho na escola, né? E aí eu fui e ele ficou lá na escola sozinho. A memória que me veio dessa mesma época minha. E aí, do plano mental, ele chegou no plano físico, porque eu transformei aquilo em uma sensação, algo que eu senti no meu corpo, e o meu corpo dá aquela apertada na boca do estômago, sabe? Dá aquela sensação de aperto, né? Então, o corpo manifesta, né? Vai do plano mental, né? Então tudo isso vai transitando. Por isso que eu falei para vocês, como a gente observar tudo isso se manifestando no dia a dia, né? Então isso ajuda bastante esse esqueminha de organização. Aí Viana Maia Coxa seria já um mais sutil, que seria o corpo da bem-aventurança, o corpo, desculpa, da bem-aventurança seria o último, é Ananda. Mas seria mais um intermediário entre esse plano que é o ser, a só existência, né? Aqui a gente já alcança mais um nível de práticas meditativas, né? São práticas meditativas que vão ajudar de silêncio, de foco em um único aspecto de concentração, a acessar esse corpo mais sutil. E o Ananda Maya Kosha seria o plano mais sutil dentro desse invólucro, né? Porque todos esses são invólucros. E tem algo que está além ainda de todos esses invólucros. E dentro desse estudo, dessa Upanishad, Taittiriya Upanishad, se eu não me engano, esse é o nome desse texto que faz essa organização dessa forma, todos esses são invólucros. Então, existe algo que está além, que é chamado de Atma, né? Aí, sei lá, que nome que a gente pode dar, né? Deus, talvez, seria um nome para a gente conseguir fazer mais ou menos essa relação com aquilo que a gente vive, né? Da nossa cultura, digamos assim. Então é mais ou menos por aí. E como o mais interessante é, hoje a gente vai desenvolver isso ao longo da prática, essa sequência, para perceber como isso se organiza também na prática e como a gente pode sentir tanto de níveis mais densos quanto níveis mais sutis. E aí é a viagem de cada um, o que cada um consegue acessar, porque a mesma prática todos nós vamos fazer, mas cada um com a sua capacidade consegue acessar, às vezes, melhor um estado, um nível do que outros, né? Isso não significa que é melhor ou pior. Mas principalmente como depois a gente levar isso para o dia a dia, né? Em perceber situações que nos atravessam no dia a dia e como essas coisas como essas situações, elas transitam desde esse nível mais físico para esses níveis mais sutis, né? Isso é muito interessante também, uma prática muito interessante para se fazer no dia a dia. Uma prática de autoconhecimento, né? E também de atenção, que você está atento naquilo que você está fazendo, né? Não está fazendo por fazer, à toa, sabe? Está concentrado, percebendo. Então é mais ou menos por aí. Bora praticar? Bora. Então vamos começar numa postura sentada, mesmo confortável, como quase sempre, né? Vai encontrando o seu lugarzinho aí, bem confortável, vai se situando para esse momento, nessa prática, se situando nesse espaço que você ocupa. Se o corpo pede algum movimento, alguma mexidinha aí nas partes mais altas, nos ombros, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, como se você estivesse em casa. E aí vai sentindo, se o corpo pede qualquer mexidinha aí, um bocejo é muito bem-vindo. Às vezes uma esticada com os braços, um espreguiçar lá para cima, chama um bocejo, né? Aproveita, aproveita. Deixa chegar o bocejo. Só não solta o bocejo na tela aqui, hein? Solta ele pro ladinho. Dá uma estaladinha nos dedos. Brincadeira. Uma estaladinha nos dedos. Mexe um pouquinho com o pescoço. E já vai percebendo um pouco desse nível físico mesmo, né? As articulações do seu corpo. Um movimento simples que você vai fazendo, por exemplo, esse movimento da cabeça.
Imagina a quantidade de músculos que já participam para você fazer esse movimento. É uma grande quantidade, nervos, né? A própria articulação do crânio nessa primeira vértebra cervical. Imagina a perfeição, né, desse encaixe para você poder fazer esse giro com a cabeça. Aí você para com ela no centro, olha como se fosse, né, como se fosse não, olhando para o lado esquerdo, é um outro tipo de giro, uma torção. Olha que perfeição, né? Esses movimentos. Vai sentindo, né? Faz para o outro lado, no mesmo eixo, gira para o outro lado. Ótimo. Volta. O centro, entrelaça os dedos lá atrás das costas e abre, abre, estica bem. Abre. Solta um pouquinho a cabeça para trás. Ótimo. E agora, se você puder, com os dedos ainda entrelaçados, mantém os dedos entrelaçados e vai inclinando o seu tronco à frente. Se puder, eleva os braços um pouco lá atrás. A cabeça não precisa tocar o chão, mas a intenção é levar a cabeça lá para o chão e esticar o braço abaixo. Esticar o braço para o alto, desculpa. Isso. E aí pode. Continua com os dedos entrelaçados. Agora deixa eles próximo das costas. E sente o peso dos braços nas costas. Então continua entrelaçado. Você pode, se quiser ajustar, segurar um dos punhos com a outra mão, que fica mais confortável. Mas continua segurando os braços lá nas costas e solta. Solta. Solta os braços em direção às costas, solta a cabeça. E procura encontrar uma acomodação aí nessa postura. E vai sentindo esse peso, peso do corpo, às vezes uma dificuldade que é de permanecer. Tenta manter com o quadril lá no chão, Lu. Não, mantenha, sem tirar o bumbum do chão. Isso. Aí, solta a cabeça, deixa ela pendurada. Mas mantenha os glúteos lá, o quadril apoiado no chão. E vê se tem alguma dificuldade. Sente se algum desconforto, se é uma postura que você poderia ficar, por exemplo, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, às vezes 30 segundos, porque já está ficando muito desconfortável, tem que ajustar a perna, né? O joelho às vezes incomoda. Vai percebendo isso, né? Tenta não reagir já de imediato, vai percebendo qualquer desconforto. Ótimo, vai voltando devagar. É legal ir percebendo também isso. Às vezes uma postura não é muito confortável, né? Mesmo que a gente ajuste, mas legal também. Às vezes é o corpo é uma dificuldade que a gente tem, né, de trabalhar certos músculos, a gente já quer falar, ah, não, vou fazer outra que acho que é melhor, né? Às vezes é aquilo que seu corpo está pedindo. Afasta os braços aqui na lateral. Essa postura é muito boa para a gente perceber essa base, né? Então, o próprio corpo físico. O dedo médio, toca com o dedinho médio no chão. Isso ajuda a firmar essa base. Olha só o desenho do triângulo. Então, né, esse princípio da estabilidade, da firmeza. Observe essa postura com o mínimo de esforço. Observa como você pode acomodar os seus ombros, ao mesmo tempo manter a firmeza dos braços, das pernas no chão. Observa a sua respiração. Se tem alguma região do corpo que ela predomina mais, às vezes mais no peito, às vezes no abdômen. E aí a gente vai elevando os braços pela lateral, como se fossem duas asas que vão crescendo. Quando chega na altura dos ombros, pare. E aí, percebendo a sua articulação dos ombros, gire a palma da mão para cima. Perceba como, né, volte para baixo. Tenta faz algumas vezes esse movimento, girar a palma da mão para cima e para baixo. Perceba toda a articulação, essa articulação dos ombros, né, todos os músculos que participam. Aí, finalmente, com a palma das mãos para cima, eleva o braço, cresce. Entrelaça os dedos, o indicador aponta lá para cima, alonga. Tenta levar os seus braços por detrás das orelhas. Se fica muito difícil, tem que forçar muito, não precisa, é só uma intenção mesmo, né? Porque para fazer isso, você vai precisar abrir o peito, unir as escápulas lá atrás, tem que deixar a coluna mais alinhada. Inspira, mantendo os braços esticados.
Faça uma inspiração profunda, soltando o ar. Torça para o seu lado esquerdo. Permaneça um pouquinho ali, respire. Inspirando, volte. Soltando o ar para o outro lado. Torça no mesmo eixo, mantendo essa como se fosse uma linha, né, que vai lá do seu cóccix apoiado no chão até a pontinha dos seus dedos no alto. Você gira baseado nessa mesma linha, nesse mesmo eixo. Volta devagar, solta os braços. E pode dar uma girada com o tronco, para um lado, para o outro. Cabeça bem solta. Então aproveita esse movimento para relaxar bem o pescoço, os músculos do rosto. Muito bem. Daqui a gente vem para 4 apoios. Ainda, né, trabalhando mais esse aspecto físico, falando de base, falando de plano físico, né, de matéria, nada melhor do que a gente trabalhar essa região aqui, ilhopsoas, esse grande músculo. Então, ó, a perna direita entre as duas mãos. Se você não conseguir apoiar a palma das mãos no chão, pode ficar com os dedinhos, mas é essa perna aqui de trás que vai determinar o alongamento dessa musculatura, desde que você consiga descer com o quadril. Então, encontre uma forma que você possa manter, sentindo esse alongamento e permaneça. Observe a respiração. Ótimo. A cabeça pode ficar na mesma linha da coluna. Vê se você está com os ombros muito lá no alto. Dulce, vê se você consegue descer um pouquinho os ombros, abrir um pouco mais, ó. Esse movimento aqui, ó. Abrir os ombros. Levar os ombros lá para trás. Imagina uma tartaruga quando ela tira a cabeça para fora, sabe? Eu gosto dessa imagem assim, que ajuda como se fosse uma tartaruga saindo com a cabeça para fora. Se puder, com a perna que está lá atrás estendida, a perna esquerda, no caso a direita, a esquerda também, pontinha do dedo no chão, tenta tirar o joelho do chão, estender essa perna. Ótimo. Respira na postura. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, tenta levar essa mesma perna agora lá para trás, a perna direita lá para trás, junto da outra. E permanece um pouquinho na prancha, contrai o abdômen. Ótimo. Tenta descer um pouquinho, Lu, com o quadril. Ótimo, contrai bem o abdômen. Se tiver muito difícil, joelho no chão, mas segura um pouquinho mais, respira. Isso. Respira, só mais um pouquinho. 3 respirações. Mais 3 respirações profundas. Se você se lembra do Ujjayi, aproveita, deixar o sonzinho passando pela garganta, aquele barulhinho ajuda a concentrar, manter o foco, traz força, traz firmeza. Quando quiser retornar, joelhos no chão, ótimo. Descansa na postura da criança. Muito bom, gente. Postura da criança, Balasana. E agora aproveita para soltar. Procura observar os efeitos do que a gente fez até agora, ainda nesse plano físico mesmo, né? A sensação no corpo. Parte do corpo que você sente mais alongada, de repente alguma outra parte um pouco mais contraída. Muito bom, volta para 4 apoios. Vamos fazer para o outro lado. Então, eu fiz com a esquerda, né? Agora, entre as duas mãos. Esquerda entre as duas mãos. O joelho que está apoiado no chão, ele vai ajudar você a encontrar qual é esse ângulo que fica bom para você, fica confortável, e que você consegue sentir o relaxamento, o alongamento acontecer pelo relaxamento, não por querer forçar a descer com o quadril no chão, mas sim pelo relaxamento. Você vai relaxando
a sua coxa direita, o glúteo do lado direito, a própria coxa esquerda, a parte interna da coxa esquerda, vê se você consegue relaxar também. Sobe um pouquinho a cabeça, mama, se você puder. Ótimo. Pontinha do pé no chão, da perna que está lá atrás, perna direita, estende a perna. Lembra do Ujjayi, sonzinho do ar passando na glote. Esse é um pranayama. Muito bom. Quando quiser, faz a transição. Leva a perna esquerda lá para trás. Chatuspadasana, postura da prancha. Eu marquei um pouquinho menos de 1 minuto na primeira vez. Vamos tentar fazer 1 minuto? Eu aviso você. Se você quiser retornar antes, pode retornar. Pode botar o joelho no chão. Se quiser segurar um pouquinho mais, por 30 segundos, hein? O abdômen bem contraído. Ô, Dulce, tenta não deixar tão esticado o seu braço. Uma pequena flexão. Isso. Sobe o quadril. Só o cotovelo você flexiona. Sobe isso. Para não ficar muito esticadão, assim você pode machucar o cotovelo. Muito bom, gente. Maravilha. Retorna. Balasana, postura da criança. Descansa. E aí você consegue perceber como já de cara, né, a prática de yoga, ela colabora para essa percepção desse plano físico. Anamaya Kosha, segundo essa organização, dessa Upanishad. Vai subindo, desenrolando a coluna. Muito bem. Agora a gente vai preparar alguns pranayamas. Aliás, antes de fato do pranayama, a gente vai trabalhar com a respiração, uma prática de limpeza, de purificação, Kapalabhati. Então pode encontrar uma postura sentada, bem confortável. Aqui para vocês verem também. Kapalabhati. Adoro essa técnica, toda a prática eu faço. Então, com as pernas cruzadas, de uma forma bem confortável. Começa a observar. Primeira etapa, né? Observar a respiração fluindo lá no baixo ventre, o movimento acontecendo no seu abdômen. Primeiro observa aí, observa esse aspecto que é mais simples, né? O movimento contínuo, amplo do seu baixo ventre. Se você já tem familiaridade, pode deixar as mãos nos joelhos. Se você sente que precisa de um apoio, a mão pode tocar o baixo ventre para ajudar você a sentir esse movimento. E aí pode começar já a prolongar um pouquinho mais a saída do ar. Próxima exalação, faça mais contínua e ao mesmo tempo a barriga vai lá para dentro. Então lembre-se que a exalação ela é ativa, você empurra para fora o ar e depois você relaxa e deixa o ar entrar, sem esforço. A exalação ativa, e aí eu relaxo, deixo o ar entrar. Repita isso mais algumas vezes, e aí a gente já vai entrar num ritmo juntos. Deixa eu ver se o microfone aqui tá para vocês ouvirem. Hum, Pode continuar um pouquinho mais observando. Ótimo. E agora sim a gente vai fazer a exalação num ritmo. Vamos seguir mais ou menos esse ritmo todo mundo. Pode ser o ritmo da exalação. Se ficou difícil, põe a mão lá na barriga para sentir que realmente a barriga está indo para dentro quando você solta o ar.
Mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira profundo. Segura o ar nos pulmões. O tempo que você puder. Quando quiser soltar o ar, solte devagar com a palma das mãos para cima. E observe a sensação, observe o efeito que fica. Já trabalhando agora nessa percepção de um nível um pouco mais sutil. Não só o plano físico se manifestando, mas como a energia percorre o seu corpo. Vamos preparar para fazer mais uma. Vamos tentar 40 repetições agora de Kapalabhati. Palma das mãos voltadas para baixo. Coluna ereta, o peito aberto. E aí mais uma vez. Vamos tentar seguir nesse ritmo. Força na exalação, empurrando o ar para fora com força. A inspiração passiva. A inspiração completamente passiva. Continua fazendo, eu perdi a conta dos 40 aqui, mas vamos fazer um pouquinho mais. Deve estar uns 30 agora, mais 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira profundo. Segura de novo o ar. Bem-vindo, Emily, Caio. Depois da inspiração, segura o ar. O máximo que você puder. Estamos fazendo Kapalabhati. Tá bom, Caião e Emily? Vocês lembram, né? Quando quiser soltar o ar, solte devagar. Observe o efeito. Não significa que quando trabalhamos com técnicas, né, que atuam em níveis mais sutis, a percepção no corpo físico também, né, em todos os níveis a gente consegue perceber o efeito dessas técnicas. É tudo uma questão do nosso foco, né? Então, última repetição de Kapalabhati. Vamos tentar fazer 50 agora. Vou contar para a gente fazer juntos. Se achar que é muito 50, pode parar antes, tá bom? Então lembra o movimento lá no baixo ventre, empurrando o ar pelas narinas. Então, quando o ar sai para fora, a barriga vai lá para dentro. Pode ajudar com a mão, se fizer, tá bom, Emily? Vai. Então prepara. Vamos tentar fazer nesse ritmo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 20. Trinta, 40, mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira profundo, segura o ar com pulmões cheios, tenta expandir o peito bem agora. Deixa o ar subir lá no peito. E segura o tempo que você puder. Quando quiser soltar o ar, com a palma das mãos para cima, solte devagar. Mantenha a atenção no seu corpo, aquilo que você sente. Qual a sensação que a técnica desperta no seu corpo. Muito bom. Se quiser pode estender um pouquinho as pernas. A gente vai ficar mais uns minutinhos assim, sentado.
Pode dar uma mexidinha, um pouquinho na perna. Pode abraçar um pouco os joelhos, movimentar os ombros. Muito bem, sente de novo numa postura confortável. E agora a gente vai com a mão direita tapar a narina direita e observar como que está o ar fluindo no lado esquerdo, né, na sua narina esquerda. Tenta respirar só pela narina esquerda. Deixar o ar entrar e o ar sair pela narina esquerda. Observe se ela está bem aberta ou se ela está tapada. Como que você sente o fluxo do ar pela sua narina esquerda. Se você sente que o ar fica mais raso na superfície, ou se ele vai profundo, se você sente que ele entra profundo. Agora tape a narina esquerda, solte a direita. Pode ser com a mesma mão, tá? Se a gente já vai treinando para o pranayama, a gente sempre usa a mão direita. A gente geralmente usa esse mudra. Então eu gosto de usar. Ou pode ser uma pinça mesmo, né? Então tapa só a esquerda e deixa o ar entrar e sair pela narina direita. Se puder, fecha um pouquinho os olhos. Observa a sensação do ar entrando e saindo, se a narina está tapada, se está aberta, como flui o ar. E agora a gente vai fazer um breve exercício da respiração alternada, né? Só uma pequena experiência, que é a gente vai inspirar pela narina esquerda, tapar. Vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Então prepara. Tapa a narina direita. Inspira pela esquerda. 1, 2, 3. Tapa as duas narinas. 1, 2, 3. Solta pela direita. 1, 2, 3. Inspira pela mesma, pela direita. Tapa. Segura por 3. Solta pela esquerda. Sempre a narina que a gente solta o ar, a gente inspira. Então, inspira pela esquerda. Tapa e troca. Expira. Depois de ter inspirado, a mesma narina você inspira. Continua você um pouquinho. Então, a mesma narina que você solta o ar é a que você inspira. Depois de inspirar, você troca. Procure manter o ritmo de 3 segundos para inspirar, para soltar, para reter. E a próxima vez que você soltar pela narina esquerda, a gente encerra. Muito bom. E agora a gente vai lentamente se deitando de costas. Pode deitar de costas, abraçar um pouquinho os joelhos, fazer um balancinho gostoso. E é muito interessante como quando a gente para um instante, né, para conectar com a respiração consciente, que imagina vocês, a respiração está fluindo o tempo todo, né, no nosso corpo. São poucos momentos que a gente para observar, né, a nossa respiração. Ela está acontecendo o tempo todo. Então, o momento que a gente para, um breve momento, tipo um exercício desse, a gente fez, inspira por uma, que exige uma certa concentração, já muda a nossa percepção. Às vezes a gente sai de um lugar que a gente está meio enroscado, né? E aí abre, né? Às vezes um portal, uma percepção diferente do próprio corpo, faz a energia circular. Só o fato da gente levar a atenção, né, na respiração. Então continua aí, deitado. Pode deitar ali, Emily, abraçar os joelhos. E continua observando. Continua observando a respiração. Joelhos abraçados. E agora a gente vai apoiar a planta dos pés no chão.
Muito bem, aproxime bem os seus calcanhares dos glúteos. A gente fez semana passada, postura da meia ponte. Hoje nós vamos repetir. Primeiro estágio é a gente elevar o quadril e tentar deixar uma linha reta pelo menos do joelho aos ombros. Se você sente então com a planta dos pés no chão, o quadril eleva. Isso, pode deixar a palma das mãos no chão, Caião. Isso. E aí com a palma das mãos no chão, planta dos pés no chão, sobe com o quadril. Eleva o quadril, tira o bumbum do chão. Isso. E quando você for retornar, retorne observando o apoio de cada uma das vértebras no chão. Não volta de uma vez, vai voltando devagar, percebendo esses contatos. E a gente vai repetir mais 2 vezes. Então, a próxima vez, lentamente eleve. Veja se você consegue aumentar um pouco mais a amplitude do movimento. E no final da sua amplitude, quando estiver no máximo, se você puder e quiser, estenda a sua perna esquerda, tentando manter os dois joelhos na mesma linha. Então, estenda a perna esquerda. Isso vai exigir uma contração abdominal, mas tente manter o quadril lá para o alto. Não, os joelhos na mesma linha, Lu. Não é lá para cima. Isso, esticado, estendida a perna para frente. Isso, o abdômen contraído. Antes de voltar com o quadril no chão, volta com a perna. Mas tente fazer movimentos lentos, conscientes. Muito bom. E quando quiser, repita. Faça, né, para o outro lado. Eleve o quadril sem pressa. Quando chegou na sua amplitude máxima, estenda a perna direita. A respiração como está agora? Volte com a perna, volte com o quadril. Deixe que os joelhos caiam para fora, a planta dos pés ficam unidas e os dedos entrelaçados atrás da cabeça. Existem muitas formas de fazer a energia vital fluir pelo corpo. Uma delas, como nós já fizemos, a prática de asana, estamos fazendo, né? Pranayama, prática do controle do prana, né? Da gestão, da organização do prana. Mas também é possível fazer essa energia fluir pela prática da concentração, pela prática da vontade. E a gente geralmente utiliza algumas formas de visualização, por exemplo, que ajuda a criar, né, esse estado de concentração e fazer essa energia fluir. Por exemplo, agora, leve a sua atenção lá no assoalho pélvico. Observe como está a sensação nessa região. Se está um pouco contraído ou se está relaxado. Os músculos ao redor como estão. Se você sente desconforto ou se está uma sensação agradável. Claro, essa postura também já cria, né, uma outra percepção, já uma abertura, né? E agora visualize como se fosse uma pequena linha que quando você inspira, ela vem lá de baixo dessa região do períneo em direção ao seu coração. E ela, no final da inspiração, toca o seu coração. E quando você solta o ar, essa mesma linha desce. É como se você fosse tecendo. Essa linha desce em direção ao seu assoalho pélvico de novo. E aí continue com isso. Tente manter essa imagem. Como se você estivesse tecendo do baixo ventre, do assoalho pélvico ao coração na inspiração e na exalação essa linha retorna. Procure manter a imagem, o foco.
Próxima vez que na exalação você desce com essa linha imaginária, respire livremente, deixe a respiração fluir e volte a apoiar a planta dos pés no chão. Observe a sensação que fica no seu baixo ventre, entre o seu coração e o períneo. Deixe os seus braços afastados na lateral. Cruze a perna direita sobre a perna esquerda. E solte as pernas para o lado esquerdo. Então cruze as pernas com os joelhos bem próximos. Os joelhos ficam bem próximos e você solta as pernas para o lado esquerdo. Mantendo os ombros em contato com o chão, a cabeça gira para o lado oposto das pernas. E eu gosto bastante também nessa postura de perceber primeiro o aspecto físico do movimento do corpo, como acontece, e como o corpo se organiza a cada postura, né? Por exemplo, na lateral direita do seu tronco, a região das costelas. Então estamos deitados, Lu, com a perna direita cruzada sobre a perna esquerda e as pernas soltas para o lado esquerdo. Então observe o movimento nessa lateral do tronco. E traga também a ideia de perceber o movimento no seu braço direito, o braço que está esticado lá para o lado. E aí, se você percebe algum movimento, talvez não seja o movimento em si, porque a gente sabe que o movimento de fato acontece, né, no nosso tórax, o pulmão enche, né, e retorna. Mas no braço, talvez essa sensação de movimento que quando você inspira e leva até em direção ao seu braço, talvez seja uma informação que vem desse espaço, desse lugar mais sutil, e que a mente, de alguma forma, tenta traduzir, né? Que a gente pode dizer, por exemplo, movimento. Mas às vezes não é o movimento em si. Mas perceba isso que acontece quando você leva atenção. O seu braço direito, talvez até na sua mão direita, como se o ar chegasse ali quando você inspira. Comece a retornar. Ao retornar, descruze as pernas. E veja se fica algum vestígio, algum resquício dessa sensação no corpo. Mesmo agora após retornar, essa memória que fica registrada, quando você quiser, quando sentir que é o momento, faça para o outro lado. Perna esquerda cruza sobre a perna direita e você torce. Os braços bem afastados na lateral. E assim que estiver bem acomodado, bem acomodada na postura, já leve a atenção ali no lado esquerdo do tronco, região das costelas, próxima à axila do lado esquerdo. E observe aí movimentos de expansão e recolhimento. A cada respiração, tente expandir mais, mas sem exagero. E mais até do que expandir mais, tente direcionar, prolongar a atenção para o seu braço esquerdo, talvez até a mão esquerda. Sinta que quando o ar entra, como se expandisse a sua mão, o seu braço esquerdo.
uma das técnicas que existe de cura do corpo, né, é a gente direcionar prana para determinadas regiões que estão desequilibradas, né, ou enfermas. Então essa é uma boa forma, uma boa técnica de treinar isso. Quando a gente está em determinada postura, observar o movimento, né, tentar levar como se a respiração chegasse a esse ponto, né, de alguma forma a gente está direcionando também a energia vital para aquela região. Comece a retornar as pernas. Agora vai se virando lentamente de bruços, barriga para baixo. Postura de Makarasana, do crocodilo, uma mão sobre a outra, a testa nas mãos, ou os braços ao longo do corpo, como você preferir. As pernas sim bem afastadas, pontinha dos pés para fora. A parte interna das coxas toca o chão, você se entrega para a terra. Aproveita bem esse contato com a terra, aproveita para soltar, faz uma inspiração profunda, sente como o corpo expande, e quando você solta o ar, se entrega, se esparrama, derrete, dissolve. Talvez alguma palavra que te ajude, né, a criar essa sensação, às vezes é bem-vinda também. Às vezes uma imagem, um professor meu que fala, imagine você como uma peça de roupa largada no chão. Eu gosto muito desse, uma peça de roupa largada no chão. De preferência uma roupinha já bem lavada, cheirosinha, né? Não aquela roupa depois do trabalho, já está toda suja, fedida. Uma roupinha limpinha, cheirosinha, fofinha, macia. E aí, quando estiver preparada, preparado, avançamos para algumas posturas clássicas do yoga, começando com a cobra. Postura da cobra, Bhujangasana. Se você já sabe, já tem o caminho, fique à vontade. Mas mesmo que você já saiba, né, faça como se fosse a primeira vez. A cobra a gente junta as duas pernas, deixa o peito dos pés no chão, palma das mãos ao lado do peito, cotovelos apontando para o alto. Muito bem. E aí, quando puder, eleve a cabeça. E vai tentando juntar os. Sem empurrar o chão, Lu. Tenta deixar os cotovelos flexionados. Isso. O que sobe com o seu tronco é a musculatura das costas. As mãos estão só ajudando para abrir o peito, sabe? Lembra da tartaruga, né? Tira a cabeça para fora do casco. Os ombros distanciam das orelhas. Não precisa esticar muito aqui na frente do pescoço. Primeiro vá com a cabeça para fora e aí depois ela sobe. Respire na postura. Vamos tentar um pouquinho mais de permanência a partir de agora. Se você sente que já já vai precisar retornar, ajusta um pouquinho, retorna um pouquinho, tenta tirar um pouco de esforço de um lado. Às vezes os glúteos estão contraídos, tenta soltar. Os músculos da face também às vezes contraem. Vai acomodando, vai soltando para poder permanecer um pouco mais de tempo. Estou marcando 2 minutos, se vocês quiserem seguir a sugestão. Muito bom. Retorna devagar. Descansa no crocodilo, em Makarasana. Descansa, solta.
Observa se passa pela sua cabeça algum pensamento. O pensamento ele tem sempre um início, um meio e um fim. Então eu gosto de imaginar como se fosse um filme passando pela cabeça, sabe aquela imagem do filme? E sempre quando termina um pensamento, já começa um outro. Tenta perceber isso por um instante. Tenta captar os pensamentos que passam, o início, o meio, o fim. Muito bem. Junte as duas pernas. Flexione o joelho, segure o peito dos pés. Vamos fazer Dhanurasana na postura do arco. Segure lá nos pés. Pode ser no peito dos pés ou tornozelos. Tenta não afastar muito os joelhos. E aí faz o arco. Abre. Empurra o quadril para o chão, eleva a cabeça, tira os joelhos do chão. Abre o peito. Abre, abre. Essa não precisa muito tempo, mas talvez mínimo 30 segundos. Se você quiser, 1 minuto, tá muito bom. A ideia, a postura final é os joelhos saírem do chão, né? E criar mesmo esse arco. O peito se eleva, os joelhos saem do chão. Já deu os 30 segundos, quem quiser ficar um pouquinho mais. A respiração fluindo, fluindo o tempo todo. E aí ao retornar, quem ainda não retornou, descanse. Solte. Maravilha. Agora com a ajuda das mãos, a gente vai de novo lá para Balasana, postura da criança. Então leva o quadril lá para os calcanhares. Acomoda um pouquinho e quando quiser vai subindo em Vajrasana, subindo, desenrolando a coluna. Então aqui em Vajrasana, com o tronco lá para o alto, pode ir subindo o tronco. Aqui, ó, tronco lá no alto, pode subir. Apoia as mãos aqui no chão, pontinha dos dedos no chão, inclui todos os dedinhos, até o pequenininho, que sempre foge. E solta o peso do corpo lá nos seus pés. E deixa alongar mesmo os dedos. Então o peso do corpo vai alongar os dedos. E aí deixa dar aquela alongada gostosa nos dedos. Se ficar muito desconfortável, é sinal de que você realmente está precisando alongar os dedos dos pés e a planta dos pés. Aí você pode dar uma roubadinha aqui, né? Vai com a mão no chão, mas fica atenta que se está doendo muito, é um ótimo sinal de que você precisa alongar mais a planta dos pés. Esse alongamento é ótimo, gente. Todo dia, fazer todo dia um pouquinho desse alongamento. E ficar pelo menos uns 30 segundos. 1 minuto já está ótimo. Aí para dar aquela desbaratinada, tá doendo muito lá, dá uma mexidinha na cabeça, vai para um lado, para o outro. Tá doendo aí? Não, tá gostoso. Tá uma maravilha. Aí volta, mão no chão, e aí a gente vai para Vajrasana mesmo, peito dos pés no chão. E aí solta o peso do corpo agora na planta no peito dos pés. Bom. E aqui a gente vem de novo para 4 apoios. Vamos fazer Adho Mukha. Postura do cachorro olhando para baixo.
A gente já fez algumas vezes essa postura. Eu vou passar hoje para vocês um pequeno detalhe, um pequeno ajuste que eu acho bem interessante para construir a postura, principalmente no que diz respeito a essa distância dos pés e das mãos, né? Então a postura, a gente começa na postura anatômica do gato. O que é a postura anatômica? Essa linha, né, de linha dos braços, a mão na mesma linha dos ombros, o joelho na mesma linha do quadril. Aí eu levo um palmo à frente as mãos. Então minha mão estava aqui, né, onde termina a minha mão é onde vai começar a parte de baixo. Essa aqui é mais ou menos a distância para a gente fazer. E aí eu vou lá com a pontinha dos pés no chão. Eu sempre começo a postura, mesmo que você já tenha facilidade, com os joelhos flexionados. Então, ó, é o movimento do quadril que vai lá para o alto. Os joelhos estão flexionados. Aqui meu tapetinho está esticando, ele está roubando um pouco a distância. Mas aí eu dou uma ajustada aqui, ó. Então, ó, joelhos flexionados para eu entender que a pegada dessa postura aqui, ó, é o tronco estendido, tá vendo? Ó, o peito aberto. E aí eu tento esticar as pernas. Se eu começo a esticar as pernas e eu tenho que fazer isso, eu tenho que compensar flexionando a minha coluna, eu mantenho flexionado os joelhos. Agora, se eu puder estender as pernas e ao mesmo tempo manter o peito aberto, o tronco bem alongado, tá vendo? Aí sim, aí sim eu alongo as pernas, estendo as pernas. Senão eu posso manter flexionado. E pode ir brincando um pouquinho, ó. Estende uma, depois a outra. E aí se você conseguir, vai com as duas lá, tenta aproximar os calcanhares do chão. Ô Lu, flexiona um pouquinho mais o joelho e entra com o seu peito para baixo. O quadril vai mais para o alto. Ao contrário, Lu. Isso, Lu. Ótimo, perfeito. Ô Dulce, a cabeça ela vai ficar mais ou menos na linha, na mesma linha dos braços, mas não porque você desce com a cabeça, mas sim porque você empurra o seu peito por entre os braços. É o contrário, a cabeça desce lá para baixo. Isso, ó, mantém flexionado os joelhos. Se você ficar cansada com as mãos, você pode voltar, depois a gente faz de novo, tá? Isso, ó, os joelhos bem flexionados. Ótimo. Agora vai como se fosse com a sua cabeça nos joelhos. Cabeça nos joelhos. Isso, é esse o movimento. Isso, ótimo. É esse o movimento. Só que agora você pode ajustar um pouco as suas pernas. Eu acho que leva os pés um pouquinho mais para trás. Isso, ótimo. Aí se você percebe que vai estender a perna e você vai perder essa posição que você conquistou agora com o seu tronco, aí você para. Melhorou bastante, aí tá ótimo. Caião tá bom. E aí retorna, descansa. Descansa lá em Balasana, postura da criança. E aí a gente vai repetir mais uma vez. Se você acha que é muito para você, pode continuar em Balasana. Mas se tiver a fim de dar mais uma treinada na postura do cachorro olhando para baixo, lembra de novo dos ajustes. A partir da postura anatômica, vai um palmo à frente, as duas mãos, pontinha dos pés no chão, sobe com o quadril. Muito bom, mama. Tenta descer, empurrar o peito mais para baixo, mama. Flexiona um pouquinho mais o joelho, como se fosse levar a cabeça no seu joelho. O peito, né? É que a cabeça não precisa flexionar tanto, mas essa é a ideia, o peito, como se o peito fosse no joelho. A gente pode começar com alguns movimentos, mas aí depois encontra uma estabilidade, encontra qual que é o seu nível de alongamento que você pode manter, uma pequena pausa.
A respiração continua presente. E retorne. Descanse. E agora a gente vai fazer postura invertida. Semana passada a gente deu. Foi semana passada, né? Que a gente fez. Fizemos na parede. Para quem quiser, pode usar a parede. Vamos fazer o apoio sobre os ombros, tá? Não o pouso sobre a cabeça, né? Então é deitado de costas. Então pode deitar de costas. Quem quiser usar a parede, como a gente fez, Dulce, Mamadi, fica à vontade, tá? De aproximar da parede e subir com o quadril. Quem puder, a Lu, eu lembro que já faz, né? Emily também consegue. Vou mostrar para vocês aqui. Detalhe importante é a gente tentar construir a postura invertida sobre os ombros sem dar um solavanco. Então, tipo, para eu subir com o quadril lá pro alto, dar esse tranco aqui, né? Que às vezes pode machucar, sabe? O pescoço. O ideal é a gente encontrar uma forma contínua de fazer sem solavanco, sem movimento brusco. E aí a gente tem que encontrar esse jogo de forças, né? Então eu sempre sugiro aqui, cotovelo no chão, eu levo a perna lá para trás, contrai o abdômen. Cheguei aqui, palma das mãos nas costas, aí eu elevo. Aí a gente vai ajustando. Para retornar a mesma coisa. Primeiro volto com as pernas, apoio as mãos no chão e encontro uma forma bem contínua, né, de retornar com o movimento, de retornar da postura. Pode fazer. Isso, Dulce, perfeito. Muito bom, muito bom, muito bom. Uma variação é deixar a perna um pouco inclinada, como você está fazendo, Dulce, está muito bem. A gente geralmente usa um outro nome para essa variação, chama Viparita Karani, mas tem um efeito muito parecido, idêntico, diria. Aliás, toda postura que a gente coloca o quadril acima da linha da cabeça é uma postura invertida. Uma transição que eu gosto de fazer é, quando eu retorno da invertida sobre os ombros, é a postura de Halasana, que é a postura do arado. Então, com as pernas estendidas, eu tento tocar, eu levo o meu pontinha dos pés lá. Quem ainda não retornou, agora sim, pode começar a retornar. E algumas posturas exigem, pedem, né, uma certa compensação pelo próprio movimento, no caso da postura invertida sobre os ombros, uma flexão, né, muito grande do pescoço. Então a gente compensa com o peixe. Se você já tem uma postura que gosta de fazer do peixe, fica à vontade. Senão eu sugiro a variação mais simples, cruzando as duas pernas, como se fosse numa postura sentada, né, mas com o tronco no chão. Pernas cruzadas e os braços lá por trás da cabeça. A mão direita toca o ombro esquerdo, a mão esquerda o ombro direito. Isso, as pernas cruzadas. Então, cruzada
Sabe a postura sentada, Emily? Quando a gente senta em meditação? Isso, mas não a planta dos pés unidas, é como se fosse cruzada sentado mesmo. Aí, muito bem. Observe agora a respiração com a predominância mais no peito. Movimento no peito. Retorne devagar. Estenda as duas pernas no chão. Prepare-se para um relaxamento. Postura de Shavasana. Eu gosto de deixar os braços soltos ao lado do corpo, com a palma das mãos voltadas para cima. Assim o corpo também entende, né, um pouco do que é soltar, muito do gesto que a gente cria com o nosso corpo. Ele reverbera, né, nesses níveis variados que nós somos, né? Então, às vezes, um pequeno ajuste no corpo, ele tem um símbolo, é como se fosse uma chave que abre uma percepção diferenciada. Por exemplo, isso de sentir os dedos relaxados, a palma da mão relaxada. Observe a sensação na palma das suas mãos e perceba qual é essa sensação. Não precisa dar um nome, né? Às vezes se vier um nome tudo bem, mas qual é essa sensação que você tem na palma das mãos? Ela é localizada na palma das mãos ou ela se espalha? Ela vem de onde? Ela vem através dos seus braços ou ela vem de fora? Leve agora a percepção no seu peito. Observe o coração. Sinta seu coração. Relaxe o coração. Sinta o peso da sua cabeça no chão. Relaxe os olhos, o nariz, a boca, a língua, o pescoço. Relaxe até o couro cabeludo. E reconheça agora no plano dos pensamentos. Se surge algum pensamento, alguma proposta, que pode ser uma memória, uma lembrança de algo que passou no dia ou algo mais antigo, mas também pode ser uma ideia, uma fantasia, uma imaginação. Mas tente reconhecer que há um fim nesse pensamento.
E uma das técnicas que nós usamos também de meditação é tentar observar o espaço que fica entre um pensamento e outro. E tentar colocar a sua atenção aí, o seu foco aí, no espaço entre um pensamento e outro. Lentamente, vai se esticando, espreguiçando, fazendo um bocejo.
Quando puder, aqueça palma com palma, coloque sobre os olhos. Antes de sentar-se, vire-se para para um dos lados e vai se sentando calmamente. Se puder, com os olhos fechados. Aproveite um pouco desse estado conquistado com a prática, né? Esse estado mais calmo para para um último minuto aqui sentado nessa postura, observando o toque do ar quando você inspira e quando expira, o toque do ar nas narinas, o simples toque do ar quando você inspira e quando você expira. Se a mente perde esse foco, se vai para um pensamento, não importa. Você volta calmamente a atenção para essa sensação do toque do ar, quando entra e quando sai. Na próxima inspiração, junte as mãos na frente do peito, em forma de prece. E assim nós finalizamos essa prática. Inspire profundo. Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática, hoje e sempre. Namastê, Hari Om Tat Sat. Namastê, gratidão nessa prática.